Bom, eu vou começar logo. Oi, tudo bom? Que aí eu acabo começando rápido, acaba rápido para vocês podem ir comer vatapá. Então, hoje é uma aula fundamental. Quem já viu isso? Quem já fez análise alguma vez na vida? Sabe que eu não estou exagerando. Hoje o assunto é supremos e ínfimos. Supremos e ínfimos. No texto, está na subseção 080, que é na página 63. Tá, então lá todos os detalhes que eu vou fazer aqui estão lá, os desenhos estão bem feitos lá, detalhes estão lá, é aquela coisa. Mas se mesmo assim quer copiar, aí eu não posso fazer nada. Então assim, antes de dar a definição, supremo, a ideia que tem que ficar na cabeça é que assim, tipo, isso aqui é só um comentário, né, LaTeX, vocês já sabem disso. Então, supremo é tipo um máximo. Mas não é um máximo. Porque a gente vai ver que não é. Mas ele é como se fosse. Ele lembra muito. Eu vou explicar. Ele é tipo um máximo. Ínfimo é tipo um mínimo. Mas não é também. É como se fosse, mas ele não é exatamente. Um jeito bem simples de visualizar a coisa é assim, ó. Você pega, por exemplo, esse intervalo aqui, 0, 1. Aí eu pergunto para vocês, qual é o máximo desse intervalo? Vocês não vão titubear. 1. Aí se eu tiro esse ponto, deixo abertinho aqui, então se eu estou considerando esse cara aqui, vocês também já sabem, vocês já passaram da época da vida em que vocês não sabiam disso, vocês sabem que o 1 não é mais o máximo. Porque qualquer desgraçado que você pegar nesse intervalo, você pega um merdinha aqui. Você vai, mas eu posso andar um pouquinho mais. Sempre tem alguém depois dele e que ainda não é um 1. Mas aí você fala, poxa, mas o 1, em algum sentido, ele é especial. Parece que o 1 está dizendo, o 1 não é mais o máximo. Mas é como se o 1 fosse alguma coisa. O 1 está dizendo alguma coisa que acontece aqui, que não está escondido, tem essa noção de limite escondida também, mas a gente ainda não chegou lá. Tem, tipo, alguma coisa que o 1 que não é o máximo. E a gente não tem palavra para dizer que coisa é essa. É como se fosse o máximo, mas, não é o 1 não é o máximo, porque para ser o máximo ele tem que pertencer ao conjunto, mas ele não pertence. O nome que a gente dá para essa coisa aqui é supremo. Então o supremo ele não pertence. Ele pode pertencer. Não. Pode. Não, assim, todo político é ladrão. Todo ladrão é político? Todo máximo é supremo. Nem todo supremo é máximo. Sim. Não. Exatamente, a gente vai ver pela definição, mas exatamente assim. O 1 não pertence a esse conjunto. Mas ele vai satisfazer a definição para ser o supremo. A gente vai ver exatamente o que é isso. Ser supremo é explicitamente ser o menor limitante superior. Então ele pertence não ao conjunto 0,1, mas ele pertence ao conjunto das coisas que limitam isso aqui superiormente. A gente vai ver a definição certinho. Da mesma forma, o 0 aqui é o mínimo. Desse intervalo é o mínimo. Fechado. Se eu arranco esse desgraçado fora e fico assim, ele não é mais o mínimo.
mas ele parece que ainda é alguma coisa. Tipo, tem alguma coisa que o zero é, que não é um mínimo, mas tem algum... É um ínfimo. O ínfimo captura essa coisa. Então, é como se fosse um máximo, mas não é. O supremo. O ínfimo é como se fosse um mínimo, mas não é. A definição precisa dou para vocês agora. Então, definição. Fixada uma ordem P um subconjunto A e um Pzinho pertencente a Pzão, dizemos que Pzinho é, e eu vou até colocar em outra cor. Aí tem várias expressões para essa mesma coisa. Tem texto que fala limitante superior, limitante superior. Tem texto que chama de cota inferior, superior, perdão, cota superior. É a mesma coisa. Tem gente que xinga isso de majorante, majora. Majorar é o que é do espanhol, né? Major, tipo maior. É o que maiora, majorante, majora. Se, então, limitante superior, se A é menor ou igual que P, para todo Azinho que pertence a A. Então, um limitante superior de alguma coisa é alguém que é maior ou igual que todo mundo daquela coisa. Limitante superior. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, o 2 é limitante superior, o 3 é limitante superior, um montão de gente superior, e em particular o 1 também é limitante superior. No caso, o sujeito viria de cá até aqui, e tudo que é maior que ele seria o supremo. Isso, inclusive ele. É porque você acabou de dar a definição de supremo. Supremo não é apenas um limitante superior, ele é o menor limitante superior. Exato. Ele é o menor, então ele limita superiormente, mas ele é o melhor que faz isso. Então, a gente tem tempo, calma. Dizemos que P é o supremo de A, se P é o menor dos limitantes superiores. Dos limitantes superiores de A. Se estes existirem. Exato. Não. A questão é, o supremo não é o supremo de tudo, é o supremo do A. Se a terminologia você não gosta, você chama de outro nome. Se o nome te confunde, xinga de outro jeito. Mas o supremo não é que, tipo assim, a gente não está falando, por exemplo, qual é o maior elemento da reta. O supremo da reta. Não. Eu peguei um conjuntinho aqui dentro e quero saber quem é o maior elemento desse conjunto. Se o maior elemento desse conjunto existe, tipo aqui, ele vai ser o supremo do conjunto. É ele que manda na porra toda. Eu sou o supremo, porra. Por isso que ele define intervalo. Não, essa definição eu fiz uma ordem parcial qualquer. Assim, você pode pensar só em termos de intervalo, não tem problema.
Mas a questão é, se você está com um conjuntinho aqui, então vamos fazer um desenho. A gente pode pensar na reta, não tem problema. Aqui está o conjunto A, certo? Esse cara limita superiormente o A? Não. Por que não? Vamos ver a definição. Um cara limita superiormente o A se o cara pertence ao A? Está na definição de que ele precisa pertencer ao A? Não. Então isso não é impedimento. O que precisa acontecer é que todo mundo que está no A é menor ou igual que ele. É verdade? O A é isso aqui. Só isso aqui. Essa parte onduladinha. Eu vou fazer em vermelho. Esse pontinho aqui, esse pezinho, limita o A superiormente? Todo mundo aqui veio antes dele. Tudo bem? Beleza, mas aí que tá. Vamos pensar assim, imagina que você está com um problema de custo. E aí você quer avaliar, tipo, o quanto você vai gastar para uma certa coisa. Aí você fala, ó, eu sei que eu não vou gastar mais de 1 milhão. Mas isso não é uma estimativa boa. Porque você, dependendo do que você vai fazer, você vai gastar bem menos. Você quer uma estimativa melhor de algo que limita o que você vai gastar. Então, beleza, eu encontrei esse cara que é um limitante superior, mas será que eu não posso melhorar um pouco? Posso. Posso pegar esse aqui, por exemplo. Esse aqui ainda limita superiormente todo mundo. Posso melhorar um pouco? Posso. Consigo pegar esse aqui. Será que eu consigo melhorar um pouco? Consigo. Quem é o Supremo? É o cara que faz esse trabalho de limitar superiormente da melhor forma possível. Esse. Agora foi. Esse filho da mãe. Pode, claro. Tá no desenho. Tá. Tudo bem, mas está no vídeo, enfim. Então, o Supremo é isso. Ele não apenas limita superiormente, mas ele é o melhor nessa tarefa. É claro que se alguém é maior que ele, também vai limitar, mas você está querendo fazer uma estimativa ótima. Então, quantas pessoas tem na sala? Deve ter menos de 50 mil pessoas na sala. Porra, é sério? Dá para diminuir esse negócio, entendeu? Então, o Supremo é o que faz o melhor possível nesse sentido. Analogamente, o ínfimo. Só que aí o ínfimo você faz a mesma interpretação para baixa. Então, para baixa, definição, continuando, dizemos que... Isso, princípio da dualidade, exatamente. Dizemos que um Qzinho pertencente a P é limitante inferior. Aí tem texto que vai xingar limitante inferior de cota inferior. Tem texto que vai chamar isso de minorante. Minorante é. Vocês podem xingar do jeito que vocês quiserem. Eu às vezes falo, quando estou com pressa, eu falo majora. Quando estou com mais tempo, eu falo limita superiormente. Então, tudo bem. Só tem que deixar claro o que está acontecendo. Então, é limitante inferior se Qzinho é menor ou igual que A para todo Azinho que pertence a Azão. O Supremo foi o menor dos limitantes superiores. O ínfimo vai ser o maior dos limitantes inferiores. Dizemos que Q é o ínfimo de A. Se Qzinho for o maior dos limitantes inferiores de A, se existirem. Então, o desenho.
O esquema é aquela mesma coisa se você pega um desgraçadinho desse lado. É claro que limita inferiormente, mas eu posso fazer isso um pouco melhor. Posso subir ele um pouco. Posso continuar subindo um pouco mais. A ideia é que o ínfimo é justamente o melhor cara a fazer. O que aconteceu? Não, porque ela tá passando. Isso, exatamente. E a notação é essa, tá? Ínfimo é inf de A, supremo é sup de A. Então, notação... Notação... Sup de A indica o supremo de A. Se existir. Inf de A indica o ínfimo. Exemplozinhos rápidos, só para ver se a gente pegou a manha. Ínfimo desse intervalo aqui. Ínfimo. 3, isso. Ínfimo 3, supremo. Oh, que massa. Se fosse agora... ínfimo de... Ínfimo de menos infinito até 3. E agora? Aí que tá. Pode ser o menos infinito, mas por enquanto a gente está... Vamos colocar assim, em R. Tem alguém em R que serve de... Não. Aí não existe. Mas... existirá aqui. No futuro, a gente vai fazer um negócio que chama reta estendida. Eu vou convencer vocês de que a gente pode acrescentar esses 2 pontos. A gente pode fechar a reta, mas isso eu vou convencer vocês depois. No futuro, calma. No futuro, vai ser... no futuro eu vou convencer vocês de que é razoável. No futuro. Por enquanto, ignora isso. O supremo, alguém falou, é 3. Acho que, não sei, o som veio daqui, que o supremo é 3. O supremo é 3. De modo geral, vamos lá. De modo geral, se A tem máximo ou A tem mínimo, então A tem supremo. Ou A tem ínfimo, respectivamente. Deu um joinha para a câmera? Muito bom. Mas isso daí pode ser substituído só para falar que ele é limitado, aí já parte da limitado superior. Não, porque na aula que vem a gente vai ver, por exemplo, spoiler da próxima aula. Tudo depende de onde você está fazendo. Aqui a definição de supremo, ínfimo, ela depende da ordem. Na próxima aula a gente vai ver o seguinte, spoiler da próxima aula, depois eu continuo isso aqui, que a pergunta foi muito boa. Nos racionais, a gente vai considerar isso aqui.
Esse conjunto aqui, A, vai ser o conjunto de todos os x's racionais, tais que x é menor ou igual que zero, ou x é maior que zero, e x ao quadrado é menor do que 2. Aqui a gente vai pegar o conjunto B de todos os x racionais, tais que x é maior que zero e x ao quadrado é maior ou igual que 2. Se a gente estivesse fazendo em R, o que isso aqui significaria é que eu ia estar pegando raiz de 2, e aí eu ia estar olhando todos os racionais menores que raiz de 2 e todos os racionais maiores que raiz de 2. Só que aí a gente vai fazer isso sem quê? Sem usar a reta real. Então a gente vai ter que escrever desse jeito. O que acontece? Esse cara é limitado superiormente por todo mundo que está aqui. Só que a gente vai ver que se o supremo disso aqui existisse, se o supremo existisse e fosse alfa, quando você pegasse alfa ao quadrado, isso daria 2. Então, qual é a consequência disso? Nos racionais, existe algum número racional que ao quadrado é 2? Não. Então, esse conjunto é um conjunto limitado superiormente que não tem supremo aqui. Aí, qual vai ser a definição da reta? Um corpo ordenado, onde todo subconjunto não vazio limitado superiormente tem supremo. E aí esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Então, justamente às vezes você encontra subconjuntos que deveriam ter um supremo, mas não tem. Se você meio que o supremo, em algum sentido, ele está dando um jeito de você detectar buracos. Porque a ideia que a gente tem é que a reta é uma coisa contínua sem buracos. Qual vai ser a definição de buraco? Vai ser um negócio assim. A gente vai ver o que é buraco na próxima aula. Uma situação desse tipo, chama de corte. E aí, quando você está num corpo que tem essa propriedade, que no fundo é o que você queria, nenhum corte é desse tipo. Os cortes vão ser sempre ou assim, ou assim. Você nunca vai conseguir quebrar a reta, você não consegue quebrar ela como união disjunta de dois intervalos abertos. Porque vai ficar faltando um pontinho. O pontinho que você usou para cortar. Nos racionais, não. Você consegue fazer dois intervalos abertos cortando os racionais. Essa coisinha que são os buraquinhos que a reta real tampa, que vão ser os irracionais. Mas isso é spoiler. Por enquanto, a gente não vai mexer com isso tudo. A gente está começando com supremos, ínfimos, baby steps. Tudo bem? Mais respondido? Tá. O que a gente ia ver é que se A tem máximo ou mínimo, então A tem supremo ou tem ínfimo, respectivamente. E o supremo, nesse caso de A, é igual ao máximo, e o ínfimo ou o ínfimo de A é igual ao mínimo de A. Tá? Só para praticar a definição, eu vou fazer o caso aqui de mostrar que o máximo é o supremo. E aí vocês fazem o trabalho de mostrar que o mínimo, se existe, é o ínfimo. Então, deixa eu só ver. 11h20. Tá. Mas máximo e mínimo é só quando pertence. Isso! Exatamente. O máximo tem que pertencer e o mínimo tem que pertencer. Então, vamos lá. Por definição, a gente tem que mostrar duas coisas para mostrar que é supremo. A gente tem que mostrar que o máximo majora este ano. Essa foi muito ruim. Quem entendeu, entendeu. Máximo de A majora A. E a gente tem que mostrar que máximo de A é o menor dos majorantes. Só porque eu dei essa palavra, eu estou usando ela hoje.
Então, majorar A significa ser maior ou igual que todo mundo do A. E o máximo faz isso por definição. Por definição. Você tem Azinho menor ou igual que o máximo de A para todo Azinho que pertence a A. É a definição de maior elemento. Agora, por que ele é o menor dos majorantes? Você pega um beta, majora A, então você tem beta maior ou igual que Azinho para todo Azinho que pertence ao Azão. O que a Tamires falou que o máximo precisa acontecer? O máximo, em particular, é uma das coisas que está no Azão. Mas o máximo de A pertence a A. E se o beta é maior ou igual que tudo que está em A, então o beta é maior ou igual que o máximo também. Deixa eu apagar essa parte. Logo... tem que apagar esse aqui. Logo, o máximo de A é menor ou igual que beta. Ou seja, mostramos que majora, e se a outra pessoa majora, o máximo é menor ou igual que ele, ou seja, é menor ou igual que todo majorante. Portanto, é o supremo. Portanto, máximo de A é o supremo de A. Que alegria. O caso do mínimo de A ser igual ao ínfimo de A é exercício. Até aqui tudo bem? Tá? Tem alguma coisa incomodando a Esther? O que é? Não, tô só... Tá, pensando no vatapá, entendi. Calma, eu não vou ficar enrolando muito, que aí vocês vão mais cedo. Agora, o perigo é você achar que vale a volta, mas aí só para observação. O máximo, o supremo nem sempre é máximo. O ínfimo nem sempre é mínimo. E aí, para convencer vocês disso, vamos ver isso aqui. Na verdade, isso é uma receita muito boa para você detectar, às vezes, ínfimos e supremos, sem fazer muita conta. Tipo, o ínfimo é alguém que se não está no conjunto, mas você coloca, ele se torna o mínimo. O máximo é alguém que se não está no conjunto, mas você coloca, ele se torna o máximo. Mas isso vai ficar implícito pelo que eu vou colocar. Mas vamos lá, exemplo. Em que, vou colocar aqui em que, esse conjunto aqui, o conjunto dos x's que pertencem a Q, tais que x é estritamente maior que zero, não tem mínimo, não tem menor elemento. Visualmente, eu acho que vocês concordam, né? Como a gente prova isso? Eita, desenho não é prova, então seja um Qzinho que pertence a A. O que a gente vai fazer é mostrar que existe alguém menor. Se mostrarmos que existe um Q' pertencente a A, tal que Q' é menor que Q, acabou. Por que acabou? Supõe que tivesse um mínimo. Se existisse
o menor elemento de A, existiria, por causa do que a gente vai mostrar, um Q' que pertence a A, tal que Q' é menor que o mínimo. Absurdo. Por isso que basta mostrar isso aqui. Mas aí que tá, a gente vai mostrar que existe alguém que é estritamente menor. Se fosse igual, tudo bem, mas a gente vai mostrar que tem alguém que está realmente antes. Por isso ferrou. Como fazer isso? Se fosse, aí que é uma coisa que eu quero que vocês peguem a manha de fazer. É aquela coisa, desenho não é prova, mas o desenho te ajuda a descobrir qual é a prova. Se você está fazendo um desenho disso, aqui está o 0, aqui está o Qzinho, eu quero encontrar um Q'linha no meio. O que é, visualmente você faz aqui? Putz, eu vou colocar bem no meio, vou dividir no meio. Você fez isso aqui, Q'linha. Quem é Q'linha? Nesse caso, Q sobre 2. O que você tem que mostrar? Que Q sobre 2 satisfaz isso de fato. E aí pronto, você vai ter encontrado uma prova analítica, sem desenho. Só que o desenho te ajudou a lembrar o que fazer. Então, bora lá. Temos 2 maior do que 1. Logo, 1 sobre 2 é menor do que 1. Por causa das propriedades da última aula. Eu estou sendo bem chato. Daí, multiplicando pelo que é maior que 0, se eu multiplico uma desigualdade por uma coisa positiva, a desigualdade se mantém. A gente tem Q sobre 2 menor do que Q. Só que, analogamente, também temos que o 0 é menor do que o Q sobre 2. Justamente porque o 0 é menor do que 1. E aí eu multiplico o 0 menor do que 1 por Q, que é positivo, então fica 0 vezes Q, que é 0, menor que Q sobre 2. Então eu descobri que o Q sobre 2 está de fato entre 0 e Q. Sem depender da intuição do que é o Q sobre 2. Provamos. E aí agora, o que é isso? Assim, Q' igual a Q sobre 2 resolve. Faz o que a gente queria. É alguém que pertence ao A, porque é positivo, é estritamente maior do que 0. E é alguém que é menor do que o Q. Então, mostramos que esse cara não tem menor elemento. Tá aqui tudo bem? No caso, a gente pegou no caso particular, justificar o 0, e mostrou que vale de forma generalizada, que é a parte final da aula. Isso, a gente falou, isso é aquela coisa de que você tentar olhar bem de perto aqui, você sempre consegue encontrar alguém ainda menor. A diferença que a gente fez para um cara qualquer. Agora o que a gente vai fazer ok, o 0 não é menor elemento, mas o 0 é ínfimo. E aí a gente vai provar que o 0 é ínfimo bonitinho. A gente não vai sempre precisar provar essas coisas. Mas aqui, como é a primeira vez, para aquecer, né, para ver que as definições funcionam. Oi? Alguém falou, professor? Não entendi a parte do daí para baixo. Daí... Você lembra que tinha umas propriedadezinhas de coisas que a gente faz? Tinha lá um y menor do que z. Se x é maior do que 0, então xy continua sendo menor que xz. Então, meio não é menor do que 1. Q não é maior do que 0. Então, se eu multiplicar dos dois lados, eu vou ficar com Q vezes 1 sobre 2, que a gente escreve Q sobre 2, menor do que Q vezes 1. Troca aqui por Q, troca aqui por
por 0, troca aqui por 1. X vezes Y é Q. Desculpa, eu troquei. Aqui é meio e aqui é 1. Se você troca, aqui vai ficar, no lugar, vai ficar Q vezes 1 sobre 2, menor do que 1 vezes Q. Concorda? Q vezes 1 sobre 2 aqui é sobre 2. Q vezes 1 é Q. Troca agora esse meio sobre 1 por 0 menor do que 1. 0 menor do que 1. Se você multiplicar por Q dos dois lados, vai ficar 0... 0 menor que meio. Usa isso aqui. 0 menor que meio. Desculpa. 0 menor que meio. Multiplica por Q meio. 0 menor que meio. Você multiplica por Q, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar Q sobre 2. E aí você chega a essa conclusão aqui. Melhorou? Usando as propriedades da última aula. Mais alguma? Não, tá. Então, apesar disso, apesar de não ser o menor elemento, 0 é igual ao ínfimo de A. Vejamos. Tem duas coisas que a gente tem que mostrar. 0 é menor elemento, limitante inferior do A, e que ele é o melhor limitante inferior do A, ou seja, o maior possível. Então, por definição, todo Azinho que pertence ao A é tal que 0 é menor do que Azinho. Logo, A é cota inferior. Ele está embaixo de todo mundo, por definição. Eu já peguei eles assim. Agora, de novo, será que tem alguém que é maior? Ou melhor, vamos dizer assim, será que ele é o maior possível? E aí agora a gente vai usar um truque que não vale em qualquer ordem, que a gente vai observar o seguinte. Suponha que beta é limitante inferior. Oi? O que aconteceu? Eu achei que o 0 era a cota inferior. 0 é cota inferior. Mas não tem a ver com é que aqui eu escrevi errado. Acontece. Não, tá tudo bem. É porque eu achei que eu tinha entendido errado. Não, você está absolutamente correta. Pra mim. Não, mas tá certo. Tipo, eu só escrevi uma merda. Obrigado. O 0 é cota inferior. Tá? Muito obrigado. Tudo bem? Vocês estão torcendo para essa forca. Tá, eu vou tomar mais cuidado. Hã? Bom, agora, se o beta é limitante inferior de A, vamos ver que 0 é menor ou igual que beta. Bom, se não ocorresse, eu quero fazer isso de um outro jeito. Espera aí, para não fazer forca, eu já escrevi, né? Se eu escrevi, o Renan do passado já pensou nisso. Cécia... Não, aí que tá. Eu vou até fazer too late, merece um tronco.
Limitantes, eu quero mostrar que é o maior limitante inferior. Então, eu estou com o A está aqui, o 0 está aqui, eu quero mostrar que ele é o maior. Então, não tem que mostrar que o limitante inferior está desse lado, tem que mostrar que ele está desse lado. Falha minha. Por isso que não estava dando certo. Vamos mostrar que beta é menor ou igual que 0. Porque o 0 é o melhor limitante inferior. Então, ele é o maior limitante inferior. Desculpem, sexta-feira. Porque é sexta-feira. Então, se não ocorresse isso aqui, ocorreria o contrário, porque está numa ordem total. Se não ocorresse, teríamos 0 menor que beta. Mas aí, pelo que a gente mostrou antes, pela parte anterior, haveria beta' pertencente a A, tal que 0 é menor que beta', que é menor do que beta. Nessa situação, beta ainda é limitante inferior? Não. Porque a gente encontrou alguém do A que está antes do beta. E para ser limitante inferior, o beta tinha que estar antes de todo mundo do A. Encontramos alguém que nega isso. Logo, não. Então, resta por isso, então a gente teria negado o modo como a gente tomou ele, como limitante inferior. Portanto, o beta é realmente menor ou igual que 0. E aí a gente mostrou de verdadeinha que esse negócio aqui de fato funciona. E aí isso pode ser generalizado. Eu vou só colocar o enunciado, eu não vou provar. A demonstração está feita no textinho, que é essencialmente o que a gente fez aqui, só que com letras quaisquer. Teorema, numa ordem total, seja alfa limitante inferior de A. São equivalentes é equivalente você dizer que, primeiro, alfa é ínfimo. Segundo, que se beta é maior do que o carinha, se beta pertencente à ordem total é tal que beta é maior do que alfa, então é porque existe algum Tzinho, existe um Azinho que pertence a A, tal que Azinho é menor do que beta. Isso é essencialmente um outro jeito de você enxergar o que é o ínfimo. Você já pegou ele sendo limitante inferior. Então, para você testar que ele é o ínfimo, você pega alguém maior e mostra que tem alguém do conjunto que é menor que o cara. Porque você está falando, ninguém maior pode ser limitante inferior, porque se for maior, eu encontro uma testemunha de que ele não é limitante inferior. Portanto, se ninguém maior pode ser, porque o maior possível é o alfa. Isso. A demonstração está feita no texto, e aí só, se você trocar limitante inferior por limitante superior, aí aqui você vai ter alfa é supremo. Se sempre que você pegar alguém menor que o supremo, sempre que você pegar alguém menor que o supremo, existe um Azinho tal que esse cara não é maior que esse Azinho. Se encontrou uma testemunha, eu sou o supremo. Qualquer coisa que eu pegar para trás, tem alguém na minha frente que mostra que esse cara de trás não estava limitando superiormente todo mundo. São só modos equivalentes de
refrasear isso. A demonstração está na página, quem quiser dar uma olhada. Isso é o teorema 0.8.5. Está na página pipipipopopó, 64. 11h40. Tá, o tempo tá bom. Agora o que eu vou fazer com vocês é só provar umas igualdadezinhas de supremo e ínfimo e coisas assim que a gente vai usar na semana que vem e na vida. Só para vocês saberem assim, supremo a gente usa muito em análise, mas muitas vezes é evitável. Muitas vezes dá para você evitar essas coisas. Mas, em particular, tem um momento em análise que, principalmente professores e professoras que usam o Elon, outros textos clássicos, acho que o próprio Rudin faz assim, que é quando vai formalizar o que é integral. Integral de uma função, embora a gente chame de integral de Riemann, classicamente ela é ensinada, ela é formalizada usando a formulação de Darboux. Darboux, um francesinho maroto. E aí é uma formulação que usa supremo e ínfimo. E aí, assim, vocês vão ver, principalmente no restante da aula, que fazer conta, somar supremo, é um negocinho que não é difícil, mas é chato. Então, assim, a gente vai usar pouco supremo no curso, mas é bom preparar vocês para caso lá na análise 2 vocês façam alguém que vai usar o Elon, por exemplo, que aí essa pessoa provavelmente vai meter supremo na hora de fazer as contas. Mas não é difícil, tipo, essencialmente as principais coisas de supremo que a gente precisa saber, a gente vai ver hoje. Tipo isso. E aí as outras coisas são só detalhezinhos e tal mesmo. Então a gente vai focar agora em corpos ordenados, ínfimos em corpos ordenados. Eu começo, meio que a gente já fez isso aqui, por isso que eu até coloquei como uma estrela só, mas só para deixar enfatizado, num corpo ordenado K, se você fizer o ínfimo dos x's que pertencem a K, tais que x é maior que o zero do corpo, isso aqui é o zero do corpo. Solução, pendura Kzinho em todas essas coisas aqui que a gente fez. A gente não usou nada particular dos racionais. A gente não usou nada particular, a gente usou que o 2 é maior que 1. Só que 2 é maior do que 1 em qualquer corpo ordenado. E aí, o inverso multiplicativo do 2 é menor que 1. Isso também é verdade em qualquer corpo ordenado. Então, isso aqui parece que a gente fez essa conta nos racionais. Não fez. A gente fez em qualquer corpo ordenado. Funciona igual. Então, se você repete esse argumento que a gente fez num corpo ordenado, você chega nisso. Só que mais do que isso é verdade. Se a gente fizesse isso, sei lá, x maior do que P. Quanto vocês acham que ia dar isso aqui? O ínfimo dos caras que são maiores do que P. P. O ínfimo das coisas maiores que zero deu zero, o ínfimo das coisas maiores que P deu P. Por que eu estou falando isso? Se você pega esse conjunto aqui e em cada elemento dele você soma P, você meio que empurrou o conjunto. O supremo, o ínfimo, essas coisas você empurra junto. Então meio que dá para você fazer conta com o supremo. Você pode somar conjuntos e ver como que os supremos se comportam.
Você pode fazer umas perturbaçõezinhas assim. E o fim da aula vai ser só para mostrar essas coisas. Então, no fundo, no futuro, como que vocês vão resolver isso aqui fácil? Vocês vão pensar nisso aqui assim, ó. Esse conjunto dos x's pertencentes a K, tais que x é maior do que P, é igual ao conjunto dos x's que pertencem a K, tais que x é maior do que 0, transladado por P. E aí vocês vão usar um resultado que a gente vai provar, que se você faz o ínfimo de A mais B, isso é igual ao ínfimo de A mais o ínfimo de B. E aí, se o ínfimo desse é 0, e o ínfimo do conjunto que só tem um ponto é ele mesmo, 0 mais P é P. Acabou. Tá? Então, são truquezinhos que facilitam muito a vida às vezes. Eu tô velho. Mas tá. Enfim. Vamos às definições. 11h49. Eu acho que eu consigo fazer isso rápido, para vocês não perderem tanto do vatapá. Já acabou, né? Nesse horário já era. Então, para A e B contidos em K, e x pertencente a K, a gente define A mais B vai ser o conjunto das coisas assim. A gente soma todo mundo, todas as formas possíveis do A mais B. A mais X vai ser o conjunto das coisas da forma assim. Se eu tiver A por B, isso aqui vai ser o conjunto de todos os caras da forma XY. Tais que X pertence a A, Y pertence a B. E se eu fizer assim, isso aqui vai ser igual a XA com A pertencente a A. Terceiro, menos A é igual a o conjunto dos caras da forma menos A com Azinho pertencente a A. São só definições de conjuntos que eu monto, tá? Tem um exercício no texto falando como... para testar umas propriedadezinhas disso, é legal praticar, brincar com essas igualdades de conjuntos. E aí agora a gente vai para um teorema, que vai fechar a aula, que é assim: sejam A, B contidos em K, K corpo ordenado, não vazios, seja um Rzinho pertencente ao corpo. Aqui eu vou fazer uma hipótese para deixar minha vida mais fácil. Supondo que todos os supremos e ínfimos abaixo existem, valem as afirmações. Aí aqui vão ter um montão de afirmações que eu vou provar para vocês um pedaço delas. E outra parte vai... Tipo, tem alguma coisa que é para supremo. A de ínfimo eu vou deixar para vocês. Tem um que é de... Eu vou fazer um zigue-zague. Um eu provo para supremo, vocês provam para ínfimo. Outro eu provo para ínfimo, vocês provam para supremo. E assim vai, para praticar. São infelizes 5 afirmações. Eu não vou provar todas, não. Eu vou provar só algumas. Também está no texto. Porque eu não quero que vocês percam o vatapá. Se A contido em B, então ínfimo de A
é maior ou igual que o ínfimo de B. E o supremo de A é menor ou igual que o supremo de B. A outra afirmação é, se R é maior do que 0, então o ínfimo de RA é igual a R vezes o ínfimo de A. E o supremo de RA é igual a R vezes o supremo de A. Terceiro, se R é menor ou igual que 0, então aqui troca. Isso é muito engraçado. Quarto. Cadê? Se x maior ou igual que 0 do corpo para todo x que está na união, então o ínfimo de A vezes B é igual ao ínfimo de A vezes o ínfimo de B, e o supremo de A vezes B é igual ao supremo de A vezes o supremo de B. O engraçado é que... você ainda está aqui. Com redes isso sai de propriedade operatória de multiplicação também. Sai de graça, mas não dá para falar de redes agora ainda. O outro é ínfimo de A mais B igual a ínfimo de A mais ínfimo de B. Supremo de A mais B é igual ao supremo de A mais supremo de B. São as propriedades operatórias do supremo e do ínfimo, as principais. Então, assim, só deixa eu enfatizar uma coisa, que é possível que em outros textos vocês achem esse enunciado um pouco mais elaborado, porque aqui ele foi enunciado com preguiça. Explico por quê. Supondo que todos os supremos e ínfimos abaixo existam. Isso aqui garante pra gente que eu estou num cenário onde eu estou supondo que ínfimo de A existe, ínfimo de B existe, ínfimo disso aqui existe, ínfimo disso aqui existe. O correto seria enunciar coisas do tipo assim, ignorando um. Se o ínfimo de A existe, então o ínfimo de RA existe e essas coisas são iguais. E se o supremo de A existe, então o supremo de RA existe e essas coisas são iguais. Só que o mesmo argumento que a gente vai usar para a prova, no fundo, prova essas coisas. E fica mais fácil a gente já fingir que essa coisa existe para fazer as estimativas. Fica mais psicologicamente agradável, o coração fica mais quentinho. Tá? Mas é essencialmente a mesma coisa no texto. Eu fiz a prova do item 2, depois desse jeito, explicar, supondo que o ínfimo existe, o ínfimo de A, o ínfimo de RA vai existir e eles vão ser iguais. E meio que você percebe que no fundo todas as outras demonstrações são idênticas. Então, vamos lá. O perigoso é esse item 1, porque ele precisa de completude para valer sem essa hipótese simplificadora. Mas, vamos lá. 11h57. Vou fazer alguns. E aí, assim, tipo, quem quiser ir no Vatapá, pode ir pro Vatapá, não vai demorar muito mais, não vai ficar gravado, eu não vou ficar triste com ninguém, tá? Mas aí eu não vou olhar para trás, porque vai que todo mundo foi embora. Só sup. Então, demonstração. Então, para o primeiro, o que a gente quer mostrar, eu vou fazer o do ínfimo. Vou fazer esse.
A gente quer mostrar que ínfimo de A é maior ou igual que ínfimo de B. Então, vamos lá. Se a gente chamar beta como sendo o ínfimo de B, a gente sabe algumas coisas. A gente sabe primeiro que esse beta ele é limitante inferior de B. Só que também sabemos que A está contido em B. Se o beta é limitante inferior de B e todo mundo que está no A está no B, então o beta ele é também limitante inferior de A. Logo, beta é limitante só que o que eu sei agora é só que o beta é limitante inferior de A. Eu não sei que ele é o melhor limitante inferior de A. Eu sei que ele é um dos. O melhor limitante inferior do A é maior ou igual que esse cara. Então, por sua vez, o ínfimo de A é maior do que todo limitante inferior de A. Portanto, o beta é menor ou igual que o ínfimo de A. Se você fizer um desenho com intervalo, pensa que o A está aqui, o B está aqui. O ínfimo do B, aqui. O ínfimo do A, aqui. Quem que veio depois? O ínfimo do A. Poderia ser que fossem iguais? Poderia ser que fossem iguais. Só que não teria como o ínfimo de A ser menor, porque aí o A não ia estar contido no B. Tá? Mas é isso, ó. Pronto, acabou. Foi. Os outros são truqueira. Mas eu ainda vou fazer de um jeito melhor do que em alguns textos que metem uns épsilons, que não precisa usar épsilon agora. Dá para fazer isso quase que totalmente algébrico. Vamos lá. Primeiro, se o R for igual a 0, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Porque se você fizer 0 vezes A, aqui vai ser só o conjunto que tem 0. Então, é claro que você vai ter o ínfimo do conjunto que só tem o 0 é igual a 0 vezes o ínfimo do conjunto. Porque isso aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 vezes alguma coisa. Então, você não precisa se preocupar com esse cara. Pode mandar ele para puta que pariu. Então, seja R maior que 0. A gente que era maior ou igual que 0, vamos supor isso. Então, xingue alfa como sendo... Aqui eu vou fazer o supremo. Então, primeira coisa, por definição, a gente tem x menor ou igual que alfa para todo x que pertence a A. Porque o alfa é o supremo. Então, ele limita superiormente. Estão comigo? R sendo maior que 0, eu posso multiplicar isso, não posso? Dos dois lados e mantenho a desigualdade. Então, Rx é menor ou igual que R vezes alfa. Para todo x pertencente a A. Só que isso aqui está me falando que R vezes alfa está limitando superiormente quem? Todo mundo do conjunto RA. Porque todo mundo do conjunto RA é alguém. É como? É R vezes alguém do O.
Portanto, então, disso aqui segue que R-alfa limita o RA superiormente, em particular, o supremo dessa coisa é o menor possível, então ele é menor ou igual que o R vezes alfa. Mostramos a primeira desigualdade. A gente quer mostrar uma igualdade, então a gente mostra uma desigualdade primeiro. Agora, por outro lado, a gente tem... aqui eu faço o truquezinho de... Se a gente xingar beta como sendo o supremo de RA, a gente tem, por definição, para x pertencente a qualquer, a gente tem isso aqui. Que se você fizer R vezes x, isso aqui é menor do que beta. Porque esse cara limita o RA superiormente. Só que a gente não está supondo que o R é diferente de zero? Então, se eu multiplicar por 1 sobre R, que ainda é positivo, eu vou ficar com x menor ou igual que beta sobre R. Para todo x. Daí, eu estou mostrando que o beta sobre R é limitante superior do A. Então, o menor limitante superior do A, que é o supremo de A, tem que ser menor ou igual que beta sobre R. Então, multiplica o R de volta. Beta, o supremo de A vezes R é menor ou igual que beta, mas beta era o supremo de RA. E esse aqui era o alfa. Então, eu tinha supremo de RA menor ou igual que R alfa, agora eu tenho R alfa menor ou igual que o supremo de RA. Foi. Esse aqui é parecidíssimo. Mesma coisa, mesmo esse truquinho. Supõe que passa dividindo, volta. Supõe que não, passa dividindo, volta. Esse aqui vai ser um truque idêntico também de você dividir a coisa. Só toma mais cuidado. E esse aqui, em vez de você dividir, você subtrai. Mas é essencialmente esse truque. Você pega sabendo que você limita superiormente, da definição você chega na definição do outro. Mas aí disso você tira que esse cara está fazendo o papel que o outro deveria fazer, então você ganha uma desigualdade. E depois você faz o caminho contrário. Como está tudo escritinho, e hoje é um dia especial, vamos lá comer o vatapá, mas eu só vou fazer um pedido para que, se vocês puderem, antes da próxima aula, dar uma lida na seção de corpos estendidos e intervalos. Só que é onde eu defino intervalo e tal. Vai ser a primeira vez que eu vou falar no texto para vocês sobre vocês considerarem isso aqui de verdade, mas por enquanto ainda é só uma proposta. Na 5, se eu for, a gente vai fazer a subtração? Vai ser via subtração. Tipo assim, na 5, o que acontece? Você sabe que o ínfimo de A mais B, por exemplo, o ínfimo de A, você sabe que é alfa, o ínfimo de B, você sabe que é beta, por exemplo. Ok? Isso te diz que, se você pega um x em A, alfa é menor ou igual que x, porque o ínfimo é alfa. Aqui você tem beta menor ou igual que y, para todo y. Se você soma agora, alfa mais beta é menor ou igual que x mais y. Então, a soma desses ínfimos limita A mais B inferiormente.
Portanto, o ínfimo de A mais B é maior ou igual que o ínfimo de A mais o ínfimo de B. E aí, no próximo passo, aí que você vai fazer a subtração. Você faz esse truque aqui, ó, ínfimo de A mais B, chama isso aqui de gama. Aí você sabe que para todo xzinho e yzinho que você pega em A e aqui em B, sabe que isso aqui acontece, correto? Aí você faz um passo de cada vez. Se você fizer x menor ou igual que gama menos y, trava o y por um momento, trava ele. Isso aqui está limitando... ínfimo. Eu fiz o contrário, desculpa. Era aqui. Gama menos y. Isso aqui está sendo limitante inferior de qualquer x. Portanto, gama menos y é menor ou igual que o ínfimo de A. Agora você passa o y para lá e volta com o ínfimo. Você está que isso aqui é menor ou igual que y para todo y. Então, gama menos ínfimo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Passa o ínfimo de volta, você... Tipo isso. Aí esse truque você usa na multiplicação também, que dá certo. É isso, pessoal. Bom vatapá para vocês.